Brasil, ao contrário do que os ideólogos esquerdistas nos querem fazer crer, era um país avançado tecnologicamente, tanto é que era o país das grandes navegações, né? Era avançado culturalmente. Para você ter uma ideia, o Mosteiro dos Jerônimos, que é uma maravilha arquitetônica, começou a ser construído em 1502. Do período da época do descobrimento do Brasil. Exatamente. Né? Exatamente. Ou seja, era um esplendor cultural. Lisboa era uma cidade, dizem alguns, de fazer inveja a Roma renascente. Então, assim, nós fomos descobertos por homens de fé, homens de alta cultura, de alta ciência, os físicos. E quando se dizia físico naquela época, estava-se a dizer médico, geógrafo, cosmógrafo, naturalista. Os grandes cosmógrafos eram portugueses. Tanto assim, era que Cristóvão Colombo primeiro foi buscar auxílio em Portugal. Só foi à Espanha depois que Dom João II disse que não interessava aquela empreitada. Dom João II não estava interessado, provavelmente, porque estava todo concentrado no Oriente. Estava concentrado no Oriente, já se havia, né, transposto o cabo das tormentas, que é em 1488, que Bartolomeu Dias transpõe o Cabo da Boa Esperança. Não, e os portugueses tinham chegado à Índia, Calicut, talvez nenhuma década antes, por aí, não foi 94, 93, por aí. Por volta de 93. E se vê outro indicador do achamento fortuito. Cabral ficou aqui pouquíssimos dias, já foi embora. Quando você vai a uma terra com o intuito de desbravar, você não vai embora uma semana depois. Ele retomou o caminho inicial, que era a Índia. E por uma dessas ironias da providência, Bartolomeu Dias, que integrava a frota de Cabral, este grande navegador, que foi o primeiro a cruzar o Cabo das Tormentas, chamado depois da Boa Esperança, morreu nesta viagem do Brasil para a Índia, exatamente no cabo que ele descobriu, no naufrágio. E é por isso que quando Camões, no canto quinto dos Lusíadas, nos apresenta aquele espantoso gigante Adamastor, fazendo as mais terríveis ameaças e prognosticando o futuro, ou seja, o que era futuro em relação ao momento no qual ele aparecia, mas não em relação ao momento em que Camões escrevia. Daí a possibilidade por profecias que se cumprirem em sua boca. Uma das profecias que ele faz é exatamente a morte de quem o descobriu. Ele diz, aqui ainda tomarei, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança. Suma vingança é a vingança maior de todas, que é a morte. E, de fato, Bartolomeu Dias ali morreu, como o Sidney acaba de dizer, e poucos anos depois. E as pessoas... Isso nós estamos dizendo aqui, óbvio, hoje é um bate-papo, mas tudo à luz de documentos que nós temos indicados nas aulas. Por exemplo, poucos hoje sabem, porque não estudam a história sequer factual, que Pedro Vaz de Caminha morreu poucos meses depois da descoberta do Brasil, em Calicut, num atentado que os muçulmanos já matavam naquela época. Né? Os muçulmanos matavam muito. E Cabral fez vingança desta morte lá em Calicut. Foi uma traição. Os mouros traem gente há muitos séculos, desde que Marcova saiu desta para provavelmente uma pior. Não, o know-how dessa gente, quando se trata de matar e trucidar, é insuperável. Então, ele morreu no dia 15 ou 16 de dezembro de 1500 pelo Vaz do Caminho. Juntamente com outros navegadores menos de um ano depois. Poucos meses depois. O Brasil foi descoberto em abril e ele morreu em dezembro. Agora, estas fontes, elas nos dão claramente a ideia de que nós somos herdeiros de um povo heróico e de fé. O DNA do Brasil é o DNA de um povo guerreiro que, se tiver que pegar em armas, pega, como fez em diferentes ocasiões de sua história. Portugal nasce sob a égide da cruz. Aqui vale lembrar que a batalha que funda Portugal, que é a Batalha de Ourique, é a batalha em que o rei Dom Afonso Henriques é aclamado no campo de batalha. E foi uma batalha feroz, em que, com tropas em número inferior, o príncipe
Dom Afonso Henriques enfrentou 7 reis. Cinco reis mouros. 5 reis mouros e venceu a eles no campo de batalha. E ele foi aclamado rei. E aqui eu vou dar, e essa batalha de Ourique dá mote aqui para isso que você perguntou, Alan. O que é ideologia? O que dizem os ideólogos? Sabe-se, Dom Afonso Henriques, poucos anos depois da batalha, fez um juramento solene diante do bispo de Coimbra, de várias testemunhas da cidade inteira, da corte, com a mão sobre a Bíblia, dizendo o seguinte: juro por esta sagrada escritura, o texto agora vai me escapar, mas assim, é mais ou menos nesse sentido, que eu vi nosso Senhor Jesus Cristo, que me apareceu em pessoa a dizer-me que eu tinha que combater aqueles reis mouros no campo de Ourique. Ou seja, foi parecido com o que acontecera a Constantino. Ele teve uma visão e, em desvantagem numérica, confiando em Deus, faz nascer Portugal. E logo se faz vassalo do Papa, e com isto garante a autonomia daquele reinado portucalense, que a Espanha estava de olho ali. É verdade. O Papa, logo numa bula, reconhece a autonomia de Portugal. É verdade. Então, assim, estas bulas, o que nós temos feito, não é só pegar a fonte primária, nós estamos pegando fontes da história eclesiástica, porque é impossível fazer referência à história do Brasil sem fazer referência a essas ordenações dos séculos XV e XVI. Claro. E, portanto, sem fazer referência às leis eclesiásticas que as inspiraram. Por exemplo, para o pessoal aí que está vendo ter uma ideia, quando houve o Tratado de Tordesilhas, estava em vigor um outro tratado, até o de Tordesilhas. Foi antes de Colombo chegar à América, houve um tratado entre Portugal e Espanha, das Alcáçovas, de 1479, segundo o qual estabelecia-se um paralelo a partir das Ilhas Canárias, acima do qual tudo que fosse descoberto seria de Espanha, e abaixo do qual tudo fosse descoberto seria de Portugal. Pois muito bem, 2 anos depois, o Papa, numa bula, confirma este tratado. Então, a Igreja dava, naquela altura, ela dava a sua, vamos dizer assim, a sua bênção e o selo legislativo que era aceito pelos contendores. Exatamente. Era aceito. O próprio Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, se não me falha a memória. Muito pouco anterior à descoberta do Brasil. Anterior à descoberta do Brasil, esse tratado foi ratificado por uma bula do funestíssimo Papa Alexandre VI, que era o famoso Papa Borgia, mas assim, ele foi funesto porque teve uma vida moral, não se pode dizer que seja a de um santo. Mas no exercício pontificado... Ele era um malacói, como diz o pessoal. Mas ele, como Papa, defendeu a fé. Sim, mas ele puxou a sardinha para a Espanha, tentou puxar a sardinha para a Espanha antes do Tratado de Tordesilhas. Ele era espanhol. Ele era um espanhol. Então, assim, estas fontes, para nós contarmos a história do Brasil, óbvio que um curso como este ele vai ser longo e vai compor quadros sinópticos. É verdade. Nós não vamos exaurir, senão nós ficaríamos aqui a vida inteira. Sim, é verdade. Temos que fazer escolhas. E, aliás, são escolhas oferecidas a um cacho de bananas, porque cada aula custa R$35, menos do que uma pizza que se come aí no fast food. Sidney, já que você falou de bananas e de preços, se você considerar que uma dúzia de bananas está hoje em dia entre R$7 e R$8, as nossas aulas, que valem pelo menos tanto quanto uma penca de bananas maior, estão por um preço assaz razoável. Um preço assaz razoável para sermos eufemísticos. Mas, assim, sem essas fontes clássicas, por exemplo, se os cursos de história forem refazer-se no Brasil, eles vão ter que voltar a pedir aos alunos que gastem as pestanas lendo os clássicos. É verdade. E aí, os 7 volumes da história do Brasil do Van Hagen, os 6 volumes da história... Não, os 7 volumes da história geral do Brasil do Van Hagen, os 7 do Pedro Calmon, as histórias do Brasil de brasilianistas importantes, como o inglês que eu trouxe aqui, que é o Robert Southey.
Nascido no final do século XVIII. Nascido no final do século XVIII. É uma belíssima história do Brasil que vai a fontes primárias. Há várias. Ele compulsou aqui tudo que era de fonte primária importante. Então, sem essa leitura exaustiva das fontes primárias e dos clássicos, não há história, só há ideologia. É verdade. Não há possibilidade de ciência histórica, ou da história como ciência. A história vai ser sempre vamos dizer assim, uma espécie de conto do vigário, assim, a partir de premissazinhas de ideólogos da pior qualidade. Né? Quando eu estudei História do Brasil, na minha primeira adolescência, ou seja, na década de 1950, na primeira metade da década de 50, eu estudei 2 anos no Colégio Pedro II. E as aulas de História do Brasil eram aulas de História do Brasil, não eram absolutamente ocasiões para injetar ideologia na cabeça dos meninos. Mas parece que isso acabou, não é? Vocês são bem mais novos do que eu e pegaram outros tempos e outros professores. Infelizmente. Tem alguma pergunta aí, Alan? Sim, vamos fazer aquele bate-bola agora. Tem várias perguntas. Vou tentar selecionar aqui. A pergunta mais recorrente aqui no chat é a seguinte. Várias pessoas perguntaram, mas eu vou ler a do Douglas aqui. Houve colonização no Brasil? O Brasil foi colônia ou não? E aí teve o André Penteado... Não, perdão, André não. Daqui a pouco eu li a do André. O Douglas, inclusive, estava comentando aqui, né? Colônias não tem brasão de armas e a terra de Santa Cruz tinha. Uma árvore com uma cruz em cima, etc. E o pessoal está perguntando, houve ou não Brasil colônia? Houve. Eu conheço a tese de que não houve Brasil colônia. Isso jogaria por terra, por exemplo, obras como Capítulos da História Colonial do Frei Vicente do Salvador. Exatamente. Né? Na verdade, assim, se entendermos por colônia, o problema é que eu não conheço todas as teses do Brasil não colônia, mas eu conheço algumas. Eu tenho a impressão, Sidney, que isso é uma logomatia, ou seja, uma guerra de palavras. Colônia é um lugar povoado por povos de outra procedência. Podem ser vizinhos ou podem estar distantes a meio oceano. Neste sentido, colônia tem o mesmo radical da palavra latina incola, que significa habitante. Nesse sentido, é óbvio que nós somos uma colônia.